Para você também. A gente segue aqui no Acorda Metrópolis. A gente vai conversar agora com o Serapião. Vou pedir para a Laura e também me confirmar aqui. E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu em todo o país os processos que questionam provas obtidas a partir de dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, quando compartilhados sem autorização judicial. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e vale até que o STF tenha uma tese definitiva sobre o tema. O caso tem repercussão geral e precisa ser seguido por todas as instâncias da Justiça. Segundo Moraes, decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça têm anulado provas e investigações, contrariando entendimentos de 2019 do Supremo. Na época, a Corte reconheceu que os relatórios de inteligência financeira, os chamados RIFs, podem ser compartilhados sem autorização da Justiça, desde que haja, claro, um procedimento formal de investigação e garantia de sigilo. A PGR diz que a falta da uniformidade entre as cortes gerou insegurança jurídica e as consequências graves, como, por exemplo, aí a soltura de presos, devolução de bens apreendidos e anulação de operações contra a corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado. Entre os casos afetados estão também as operações Sordido, lá no Mato Grosso do Sul, e El Patrón, na Bahia, que resultaram na liberação de investigados e prejuízos milionários aos cofres públicos. Com a decisão, todos esses processos semelhantes ficam paralisados até o julgamento final no Supremo. O caso concreto que deu origem ao recurso é a Operação Sangue Impuro, em Campinas, São Paulo, que investigava a evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E o caso é enorme e complexo, né, claro. E para mais detalhes, a gente vai chamar o nosso colunista Fábio Serapião, que é quem publicou sobre o tema, e junto dele também a gente tem o Gustavo Mascarenhas, doutor em Direito pela USP e ex-assessor de ministro do STF. Bom dia e muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia a todos, tudo bem? Pois é, Fábio, vou pedir para você tocar com o doutor Gustavo sobre o tema, você que está por dentro de tudo e pode compartilhar muito mais informações com a gente. Pois é, o doutor Gustavo que atua nesses casos também, a gente conversa há um tempo já, e esses casos, né, tem início lá atrás, ainda em 2019, nessa decisão do Supremo, quando analisou ali o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Foi naquele contexto ali que o Supremo definiu uma posição sobre o compartilhamento de RIFs e que agora novamente vai ser discutido na Corte. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse um pouco um histórico disso, de como começa isso, né? Como que a gente veio parar nessa situação que o STF teve que se manifestar suspendendo os casos para até definir novamente qual é a posição da Corte, né, sobre o tema. E a importância desse tema, né? A gente sabe que esse tipo de compartilhamento de informações ele acontece em quase todas as investigações criminais hoje em dia, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o histórico desse caso e a importância desse tema no dia a dia de quem atua no direito, aí, como o senhor, que é um advogado que atua no Supremo, atua nessas cortes. Obrigado por me convidarem para falar um pouquinho aqui. Eu acho que o tema é muito importante, né? A gente teve, de fato, essa decisão lá em 2019, tratando dos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF. O COAF é a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, né? Que foi criada num contexto da gente internalizar as regras do GAFI no Brasil para melhores práticas financeiras e para combate à lavagem de dinheiro, né? Só que o que o COAF faz? O COAF tem um número limitado de servidores, né? São 60 e poucos servidores ali, e que produzem relatórios de inteligência financeira. O que o Supremo definiu no tema 990, lá atrás, em 2019, que teve repercussões ao caso do senador Flávio Bolsonaro, é que, tendo uma operação suspeita, o COAF pode comunicar ativamente ao Ministério Público, ao delegado de Receita Federal, à autoridade responsável por aquela persecução, que há uma operação suspeita e, olha, está aqui então um relatório dessa operação suspeita e você, autoridade, Ministério Público, responsável pela persecução penal, vá atrás de investigar
se aqui há uma lavagem de dinheiro, um desvio, um dinheiro de tráfico de drogas, ou etc., ou de corrupção, etc., para que tenha aqui uma investigação. O Supremo decidiu, então, em 2019, que não é necessária autorização judicial para este compartilhamento ativo pelo COAF, né? Então, o Supremo diz: COAF viu irregularidade, viu algo que cheira mal, viu uma bandeira vermelha, pronto, pode entregar à autoridade. O que a gente tem aqui, e aí uma diferença pequena em relação ao senador Flávio Bolsonaro, que é quem suscitou o tema ali. O que aconteceu no caso do senador Flávio Bolsonaro? O Ministério Público do Rio de Janeiro e o COAF estavam compartilhando essas informações por e-mail. Então, o pessoal do COAF, ou da Receita Federal, na verdade, via uma irregularidade e mandava por e-mail. Tem que ter método, né? Hoje a gente tem um sistema para isso, que é o CIC. Então, a pessoa pega ali, quem vai requisitar a informação ou quem está fornecendo a informação, é tudo por um sistema. Pronto. Isso que o Supremo decidiu lá em 2019. O que passou a acontecer depois da definição do tema 990 no Supremo, dizendo que não precisa de autorização judicial para que isso aconteça, para não ficar muito engessado, né? É que a autoridade policial, vendo que o relatório de fato é muito importante, é muito abrangente, entrega bastante material para investigação, e os membros do Ministério Público, alguns membros do Ministério Público, não é, foram ativamente ao sistema CIC e começaram a encomendar esses relatórios de inteligência financeira. Veja, o que o Supremo disse no tema 990, lá em 2019, é que é possível o compartilhamento ativo pelo COAF, passivo pela autoridade policial, recebendo esses relatórios, sem autorização judicial, para não engessar esse envio. O que se passou a fazer agora é uma deturpação da autoridade policial, ao invés de ser passiva e o COAF ativo, passou a ser ativa e o COAF passivo. Passou a ir ao CIC e encomendar, falar assim: ó, quero investigar o Fábio, então me dê os relatórios de inteligência financeira dele. E isso é muito mais grave, porque não é que o COAF, enquanto unidade de inteligência, está percebendo uma operação suspeita, é que o membro do Ministério Público ou delegado de polícia está querendo investigar alguém sem ter nada para isso, às vezes, não é? Porque em alguns casos o que a gente tem é denúncia anônima. Denúncia anônima não pode embasar busca e apreensão. Ou seja, o sujeito vai no site do Ministério Público, por não gostar de você, Fábio, por não gostar de mim, Gustavo, ele vai e cadastra uma denúncia anônima contra você. E diz: ó, Fábio tem movimentações suspeitas, dinheiro por A, B e C, não sei. E aí o membro do Ministério Público pede como primeiro relatório, tem feito isso em alguns casos, um relatório de inteligência financeira seu. Isso é muito grave, porque o relatório entrega toda a rede de contatos financeiros que você fez. Para todo mundo que você mandou dinheiro, de todas as pessoas que você recebeu dinheiro, aquele relatório vai fazer uma teia de relação. Então, veja, isso não é uma quebra de sigilo bancário, mas é quase isso. É bastante coisa, né? E agora o que o Supremo decidiu, o ministro Alexandre de Moraes é relator, não é? Não é por nada relacionado a nenhum desses casos que a gente está ouvindo. Foi sorteada a relatoria e caiu a relatoria do ministro Alexandre, de um recurso extraordinário em que o Supremo, no último dia 7 de junho, declarou repercussão geral. Ou seja, a gente vai decidir aqui isto. A gente já decidiu que o COAF não precisa de autorização judicial para ativamente entregar informações às autoridades de persecução. Mas agora a gente vai decidir se as autoridades de persecução podem, sem requerer autorização judicial, pedir ao COAF ativamente esses relatórios. É isso que o Supremo vai decidir. Enquanto isso, todos esses processos relacionados a relatórios de inteligência financeira ficam interessados. Verdade disso. A gente que atua na área sabe que esses relatórios são base de várias das investigações. Você mesmo já noticiou em reportagens suas que eles embasam desde investigações contra facções criminosas até contra organizações dedicadas à lavagem de dinheiro, chegando ao 8 de janeiro. E não me surpreenderia, eu não estou no caso, mas não me surpreenderia que tivessem também, lastreassem também essas operações todas contra a família Bolsonaro. Provavelmente há vários relatórios de inteligência financeira lá.
Esses processos, segundo o ministro Alexandre, devem ser paralisados. A gente tem que entender em qual extensão que eles vão ser paralisados, não é? Mas veja que os relatórios hoje são muito importantes, são produzidos por uma unidade que é pequena em capacidade de pessoal, né? Veja, todo o sistema financeiro nacional sendo fiscalizado por algumas dezenas de pessoas. É óbvio que eles utilizam ali softwares avançados para isso, é realmente uma coisa limitada. Só que se a gente entregar esse poder aos membros do Ministério Público, aos delegados de Receita Federal, delegados civis, aos delegados de Polícia Federal, que eu tenho certeza que são, na maior parte deles, super bem intencionados, fazem um trabalho incrível, veja que alguns que talvez dessem mais buscar esses relatórios de uma maneira ativa que pode acabar dando problema, não é? Que pode acabar sendo, acabar resultando em algum desvio, né? Doutor, sobre essa questão, se o policial, o promotor pode pedir direto ao Supremo, alguns ministros do Supremo até já se manifestaram que a decisão de 2019 permitia isso, né? Se não me engano, o próprio ministro Zanin, eu acho, já se manifestou dessa forma, né? Quando deu uma decisão ali derrubando uma outra decisão do STJ. Só para a gente entender, depois de 2019, teve algumas decisões no STJ, né? E é por isso que o ministro Moraes teve que decidir agora. O STJ entendendo que não pode fazer esse pedido direto à polícia, direto ao promotor, para o COAF. Aí o Supremo veio em alguns momentos, disse que pode, e derrubou algumas decisões do STJ, mas a primeira instância continuou dando essas decisões, o STJ também, e agora o Moraes ele manda paralisar tudo até que se resolva essa situação, né? Muitos investigadores dizem que caso o Supremo decida que não pode, que não a polícia, o Ministério Público não pode pedir diretamente, sem autorização da Justiça, para o COAF, isso pode causar uma avalanche de anulações. Isso vai um pouco de encontro o que o senhor disse, que isso está sendo muito utilizado, né? O senhor que atua no direito criminal tem visto aí que o COAF tem sido muito utilizado, as informações têm sido muito solicitadas. Do ponto de vista processual, o que os investigadores dizem é que o pedido ao COAF é menos gravoso que uma quebra de sigilo, que uma medida mais invasiva, e por isso o pedido ao COAF, porque o COAF já tem essa informação, não é que ele vai buscar essa informação. Se tem a transação suspeita, já está no COAF, porque os órgãos são obrigados a informar o COAF, né? Eu queria perguntar para o senhor isso. O senhor não acha que, inviabilizando essa possibilidade dos investigadores pedirem sem a autorização, não vai causar um impacto de se pedir medidas mais gravosas, como a quebra de sigilo e outras como ela? Olha, veja, o que você disse no começo é verdade. O STJ, né, tem duas turmas que julgam direito penal no STJ. São 6 as turmas no STJ, 33 ministros, 6 turmas, né? Duas turmas compostas por 5 ministros julgam direito penal ali no STJ. A maioria dessas duas turmas, quinta e sexta turma, tem decidido que não se pode encomendar relatórios financeiros ao COAF. Portanto, isso seria ilegal. E depois das duas turmas reunidas na terceira sessão do STJ, decidiram que o STJ, pronunciando em matéria penal, dirá que isso é ilegal, certo? Mas o STJ submete todos os outros tribunais do país, menos o Supremo Tribunal Federal. O que tem acontecido é que os ministérios públicos estaduais, no primeiro caso que você disse, eu era o advogado, RHC 147707, do Pará, e no segundo, HC 187335, do Pará, os dois ministérios públicos reclamaram ao Supremo, fizeram reclamações ao Supremo. Por acaso, as duas reclamações foram distribuídas à primeira turma, uma ao ministro Zanin e outra ao ministro Alexandre de Moraes. Em pronunciamento da primeira turma do Supremo, composta por 5 ministros, ministro Zanin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, ministro Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia, à unanimidade eles anularam as decisões do STJ. Então a gente já espera que esses 5 votos sejam mantidos para dizer que a requisição de relatórios de inteligência financeira por autoridades e por membros do Ministério, o Supremo, portanto, já teria 5 votos nesse sentido. O que resta saber são os outros 6 votos dos ministros da segunda turma, que ainda não se pronunciaram sobre isso,
ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Barroso e ministro Fachin, né? Na presidência, ministro agora é o Barroso e agora vai ser o Fachin, mas falta esses 6 se pronunciarem quanto à legalidade ou não disso, para a gente ter uma posição final, que sempre a palavra, por último, é do Supremo Tribunal Federal. Quanto à derrubada das investigações, se o Supremo entender que isso é ilegal, na verdade, eu acho que isso vai proteger melhor o direito à privacidade de todos nós, né? Porque hoje o que está acontecendo é muito, muito grave, né? O investigador, o delegado de Polícia Federal, o delegado de Receita Federal, o delegado civil, o membro do Ministério Público Federal ou estadual, requer um relatório que eu não sei se você já viu, Fábio, mas é muito complexo e muito bonito. Ele já faz toda a teia de ligação. Então, ele, embora não seja uma quebra de sigilo, né? Quando eu tenho uma quebra de sigilo, eu preciso aplicar um software e deslocar um investigador para ver se aquelas atividades todas batem, né? Quando eu tenho um RIF, um relatório de inteligência, não, já está tudo na minha mão ali. Então, embora ele seja um pouco menos abrangente, porque ele só diz com que pessoas você teve relação e quais são as quantidades de dinheiro destinadas ou recebidas, sem entrar na minúcia desse dinheiro, que é a quebra de sigilo, você entrega isso, ele já entrega uma imagem muito boa, ele entrega uma foto muito bem feita. A diferença disso para quebra de sigilo é que o sigilo entrega o pixel, mas com a foto eu já consigo ver bem a situação. Então não me preocupa ter a quebra de sigilo. A quebra de sigilo é tradicional no Brasil, a lei é de 96, é algo muito antigo e que a gente está acostumado. O que me preocupa é ficarem entregando fotos da vida alheia para todo mundo que for alvo de uma denúncia anônima, né? Para finalizar, uma última pergunta, doutor Gustavo, já agradecendo a participação do senhor aqui. O que os investigadores dizem também é que esse padrão brasileiro é um padrão que se repete no restante do mundo e que o Brasil pode até ser punido se dificultar esse tipo de transação de informações via COAF. O senhor acha que, o senhor tem acompanhado muito esse caso, o senhor acha que o Brasil corre algum risco? O senhor acha que esse padrão é realmente o que se faz no restante do mundo? Como que o senhor vê essa situação? Isso não é verdade, tá? O padrão mundial, na verdade, é que a unidade de inteligência financeira esteja bem equipada de pessoal e software para fornecer, sempre que houver uma atividade suspeita, à autoridade policial ou a membro da Fiscalia, do Ministério Público, né? Esse é o padrão mundial. O que a gente tem é uma unidade financeira de gente muito capaz, mas com um pessoal pequeno, não é? Um pouco investimento e que a desculpa de nós somos pequenos, né? Nós não conseguimos para todas as operações para fazer relatório e mandar. Você que sabe que talvez esteja tendo alguma coisa, me diga aqui que aí eu vou atrás. Então nós não seremos punidos por inibir essa prática de antidenúncia anônima, sem verificação prévia de informação, sem investigação formal, parar de entregar relatório. Nós seremos punidos se nós não conseguirmos produzir relatórios suficientes de operações suspeitas. Para isso, a gente precisa aparelhar melhor o COAF, entregar mais pessoal ao COAF, né? Entender que ali é uma unidade de inteligência financeira. Eu lembro que durante o governo Bolsonaro houve toda uma discussão se o COAF ficava no Ministério da Economia ou da Justiça. Não é à toa, o COAF tem muito poder, né? E a gente precisa aparelhar melhor o COAF para que ele consiga fazer direitinho o seu trabalho. Sempre que vê uma operação suspeita, entregar a quem de direito o relatório. Agora, ficar encomendando o relatório é deturpar a função do COAF. Nós não seremos punidos por deixar de deturpar a função do COAF. Nós seremos punidos se nós não tivermos uma unidade de inteligência financeira efetiva. Muito obrigada pela sua participação. Serapião também dando um show aí de entrevista. Você volta com a gente em um outro momento, doutor Gustavo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado.